Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. De encomendas notaram algo extremamente estranho em uma série de pacotes que estavam armazenados no depósito. Havia um odor insuportável vindo de algumas caixas, e isso imediatamente levantou suspeitas. Embora o odor inicialmente pudesse ser confundido com a decomposição de algum alimento estragado, a intensidade e o caráter macabro do cheiro deixaram claro que algo muito pior estava dentro daqueles pacotes. Quando a polícia foi chamada e as caixas foram abertas, o que foi descoberto chocou até mesmo os investigadores mais experientes. Dentro das caixas, havia restos humanos mutilados, cuidadosamente embalados em plástico e escondidos dentro dos pacotes. As partes dos corpos estavam distribuídas entre várias caixas, como se tivessem sido separadas para diferentes destinos, o que sugeria um nível de premeditação e frieza assustador. As vítimas eram todas mulheres, e os corpos apresentavam sinais de violência extrema. Muitas delas haviam sido desmembradas com precisão cirúrgica, o que indicava que o responsável tinha conhecimento anatômico ou, no mínimo, alguma experiência com cortes. Isso levou as autoridades a suspeitarem de que o caso estava ligado a uma rede de tráfico de órgãos, uma prática horrível, mas que ainda persiste em algumas partes do mundo. As investigações se aprofundaram, e foi revelado que as mulheres haviam sido sequestradas de várias regiões da China. Elas foram atraídas com promessas de trabalho ou vendidas por redes de tráfico de pessoas. Uma vez capturadas, eram mantidas em cativeiro antes de serem brutalmente assassinadas. Os órgãos que podiam ser utilizados eram extraídos e vendidos no mercado negro, enquanto os corpos, ou o que restava deles, eram descartados de forma a ocultar o crime. Este caso trouxe à tona um dos aspectos mais sombrios do tráfico humano e de órgãos na China. Apesar de todas as medidas repressivas, a demanda por órgãos e a falta de fiscalização em certas áreas rurais criam um ambiente propício para esse tipo de atividade criminosa. O tráfico de órgãos é uma indústria lucrativa, alimentada pelo desespero de pacientes que aguardam por transplantes e estão dispostos a pagar grandes somas de dinheiro para conseguir um órgão compatível. Na China, há rumores persistentes sobre o uso de prisioneiros de consciência e minorias étnicas como fontes involuntárias de órgãos, mas casos como o das mulheres mutiladas em Guangxi mostram que o tráfico também atinge outras vítimas vulneráveis. A descoberta dos corpos gerou uma operação de busca massiva pelos envolvidos no crime. Vários suspeitos foram presos, incluindo intermediários responsáveis por sequestrar as mulheres e coordenar o transporte dos corpos. A rede criminosa foi desmantelada, e alguns dos principais responsáveis foram condenados à morte, uma punição que reflete a gravidade dos crimes cometidos. No entanto, o caso também expôs as dificuldades que as autoridades enfrentam ao tentar erradicar o tráfico de órgãos em um país onde a corrupção e o submundo do crime organizado continuam a ser problemas significativos. Além do horror imediato da descoberta, o caso também levantou questões sobre a segurança e a ética nas empresas de transporte de encomendas. Como é possível que tais pacotes tenham sido enviados e armazenados sem serem detectados anteriormente? Será que a busca pelo lucro superou o dever de garantir que as encomendas não fossem usadas para fins criminosos? Estas perguntas ecoaram por todo o país, levando a uma revisão dos procedimentos de segurança nas empresas de logística. A história dos corpos mutilados nas caixas de encomendas é um lembrete cruel das atrocidades que podem ocorrer nas sombras da sociedade. Para as famílias das vítimas, a descoberta foi um golpe devastador, que transformou a esperança de reencontrar suas entes queridas em um pesadelo inimaginável.
As consequências psicológicas e emocionais para os envolvidos são imensuráveis, e a cicatriz deixada por esse evento brutal permanecerá por muito tempo na memória coletiva. Embora o caso tenha levado à prisão de vários criminosos, ele também destacou a necessidade de maior vigilância e cooperação internacional para combater o tráfico de órgãos e pessoas. Enquanto houver demanda por órgãos no mercado negro, casos como este continuarão a ocorrer, resultando em tragédias desumanas e sofrimento sem fim. Em suma, o caso dos corpos mutilados em caixas de encomendas é uma das histórias mais chocantes e trágicas da China moderna, exemplificando os horrores que podem surgir das profundezas da ganância humana e da falta de empatia. A memória das vítimas, embora marcada por uma brutalidade inimaginável, serve como um aviso sombrio de que a luta contra o tráfico de órgãos e pessoas deve continuar, com todas as forças disponíveis, para evitar que tais atrocidades se repitam. Tudo começou quando funcionários do aeroporto de Little Rock, durante uma verificação de rotina em bagagens despachadas, notaram algo estranho em uma mala. O peso e o formato do conteúdo dentro da bagagem não condiziam com o esperado. Intrigados e preocupados, os agentes de segurança decidiram realizar uma inspeção mais detalhada. Ao abrirem a mala, eles ficaram horrorizados ao descobrir 16 cabeças humanas embalsamadas, cuidadosamente embrulhadas e embaladas para transporte. As cabeças estavam destinadas a um laboratório médico em Fort Worth, Texas, onde seriam utilizadas para pesquisa científica. No entanto, o transporte de restos humanos, especialmente em uma quantidade tão grande, levantou suspeitas e causou um alvoroço tanto entre as autoridades aeroportuárias quanto na comunidade científica e jurídica. A pergunta imediata era: como e por que essas cabeças foram transportadas dessa maneira? E quem eram as pessoas por trás desse envio? A investigação revelou que as cabeças pertenciam a doadores de órgãos e corpos, que haviam consentido com a doação para fins científicos. No entanto, o problema surgiu quando se constatou que os documentos de acompanhamento e as permissões necessárias para o transporte das cabeças não estavam em conformidade com os regulamentos federais. Essa falta de documentação adequada levou a uma investigação mais profunda sobre as práticas de transporte e manuseio de restos humanos para pesquisa. As autoridades do aeroporto e da Administração de Segurança dos Transportes, TSA, dos Estados Unidos expressaram grande preocupação com o caso, pois ele expôs vulnerabilidades no sistema de segurança aérea. Apesar do fato de que o transporte de restos humanos não é incomum, especialmente para fins médicos e de pesquisa, a maneira como essas cabeças foram enviadas, sem a documentação apropriada e sem a devida notificação às autoridades, levantou sérias questões sobre a supervisão e a regulamentação de tais práticas. A empresa responsável pelo transporte, Medtronic, foi rapidamente colocada sob escrutínio. Eles argumentaram que as cabeças eram parte de um envio rotineiro para um programa de pesquisa anatômica e que a falta de documentação foi um erro administrativo, sem intenção maliciosa. No entanto, as falhas no processo de documentação abriram espaço para especulações e preocupações sobre o comércio ilegal de partes do corpo humano, uma prática que, embora rara, existe em várias partes do mundo. Embora as cabeças humanas fossem destinadas a um laboratório legítimo, a situação levantou questões sobre a transparência e a ética na gestão de doações de corpos para a ciência. Nos Estados Unidos, como em muitos outros países, existem rigorosos padrões éticos e legais que regem a doação de órgãos e corpos. Os doadores, ou seus familiares, devem fornecer consentimento informado, e o uso dos restos deve ser claramente especificado e monitorado. No entanto, o caso das cabeças humanas mostrou que mesmo com esses regulamentos em vigor, erros e falhas de comunicação podem ocorrer, resultando em situações altamente irregulares. Este caso também destacou a necessidade de maior supervisão e regulamentação no transporte de restos humanos. As autoridades aeroportuárias, em cooperação com as agências federais, começaram a revisar e reforçar os protocolos de segurança para garantir que situações semelhantes não ocorressem novamente. Isso incluiu a exigência de documentação mais rigorosa e a necessidade de notificar as autoridades competentes sempre que restos humanos fossem transportados, especialmente em grandes quantidades. Embora o caso das cabeças humanas tenha sido resolvido sem acusações criminais graves, ele deixou uma marca duradoura na indústria de transporte no campo da pesquisa anatômica.
As instituições envolvidas foram forçadas a rever suas práticas e a garantir que todos os envios futuros fossem tratados com o máximo cuidado e transparência. Além disso, o incidente gerou um debate mais amplo sobre a ética da doação de corpos e a necessidade de proteger a dignidade e os direitos dos doadores, mesmo após a morte. Por fim, este caso serviu como um lembrete sombrio das complexidades envolvidas no manuseio e transporte de restos humanos, e de como as falhas nesses processos podem levar a situações chocantes e angustiantes. Embora as intenções por trás do envio das cabeças fossem científicas e legais, a forma como o processo foi conduzido expôs lacunas significativas no sistema de segurança e na gestão ética de tais doações. Este evento continua a ser um exemplo extremo de como a negligência administrativa e a falta de conformidade com as normas podem transformar uma prática científica legítima em uma manchete macabra. Em uma cidade no interior do Brasil, em meados de 2010, quando um homem, ao dirigir seu carro, percebeu algo estranho. Ele sentia um desconforto crescente nas costas e um leve movimento sob o assento do motorista. Inicialmente, ele pensou que pudesse ser um problema mecânico ou algum objeto preso debaixo do assento. No entanto, o que ele descobriu foi muito mais perturbador. Ao investigar mais de perto, o homem percebeu que havia um movimento contínuo, quase sutil, embaixo do revestimento do assento. Assustado, ele rapidamente estacionou o carro e, com extremo cuidado, levantou o estofado. Para seu absoluto terror, ele encontrou uma cobra viva enrolada entre as molas do banco, aninhada confortavelmente no acolchoado. A cobra era uma jararaca, uma das espécies mais venenosas da América do Sul, conhecida por seu temperamento agressivo e pela potência de seu veneno. O homem, apavorado, saiu imediatamente do carro e chamou as autoridades locais para ajudá-lo a remover o réptil. Os bombeiros chegaram ao local e, após uma operação cuidadosa, conseguiram capturar a cobra e liberá-la em um local seguro. No entanto, a história não terminou aí. O incidente gerou um alvoroço na cidade, e outros moradores começaram a inspecionar seus próprios veículos por precaução. Surpreendentemente, mais relatos começaram a surgir. Diversos motoristas encontraram cobras, não apenas jararacas, mas também outras espécies, escondidas nos assentos, no porta-luvas e até mesmo no compartimento do motor. A questão tomou proporções alarmantes, e logo foi descoberto o motivo por trás da invasão dos répteis. A cidade, localizada próxima a uma grande área de Mata Atlântica, estava enfrentando uma estação de chuvas particularmente intensa. As inundações da floresta haviam forçado muitas espécies, incluindo cobras, a buscar refúgio em áreas secas e abrigadas. Os carros estacionados perto da vegetação se tornaram um esconderijo ideal para os répteis, que buscavam escapar das águas que subiam rapidamente. No entanto, a questão se agravou devido à falta de manutenção adequada em alguns veículos. Assentos com revestimento rasgado, portas mal vedadas e compartimentos de motor sem a devida proteção proporcionaram fácil acesso para as cobras. Além disso, a negligência de alguns motoristas em deixar seus carros estacionados por longos períodos perto da mata facilitou ainda mais a invasão. O episódio se tornou um alerta nacional, destacando a importância de manter os veículos em bom estado, especialmente em regiões próximas a áreas selvagens. As autoridades locais iniciaram uma campanha de conscientização para orientar os moradores sobre como evitar esses encontros perigosos. Entre as recomendações estavam o fechamento adequado de portas e janelas, a vedação de possíveis entradas nos veículos e a inspeção regular dos carros, especialmente após períodos de chuva intensa. No entanto, a história das cobras vivendo em assentos de carros não é um caso isolado. Em várias partes do mundo, relatos semelhantes têm surgido ao longo dos anos. Em 2013, na Austrália, uma mulher encontrou uma piton escondida debaixo do banco do passageiro enquanto dirigia. Na Tailândia, em 2017, um motorista descobriu uma cobra real, uma das maiores e mais venenosas do mundo, enroscada no sistema de ventilação de seu veículo. Esses casos, embora raros, são um lembrete do quão imprevisível a natureza pode ser e de como a coexistência com o ambiente selvagem exige atenção e respeito. A presença de cobras em áreas urbanas não é apenas um sinal de distúrbios ecológicos, como desmatamento e mudanças climáticas, mas também um indicativo de que a vida selvagem pode se adaptar a novos habitats, mesmo que isso signifique invadir o espaço humano.
No Brasil, após o incidente, a cidade intensificou seus esforços para preservar as áreas de mata ao redor e reduzir a interação perigosa entre humanos e animais selvagens. Além disso, o governo local implementou programas de manejo de fauna para controlar a população de cobras e evitar que situações semelhantes se repetissem. Esses programas incluíram a captura e a realocação de cobras, a construção de barreiras naturais para impedir a aproximação dos répteis e a educação da população sobre como agir em caso de encontros com esses animais. O caso das cobras vivendo em assentos de carros é uma história que mistura medo e fascínio. Ele revela como o desconhecido pode estar mais próximo do que imaginamos e como a natureza pode nos surpreender das formas mais inesperadas. Para os moradores da cidade, o incidente deixou uma lição duradoura sobre a importância de estar sempre vigilante e preparado para o inesperado, especialmente quando se vive perto de áreas selvagens. Em última análise, essa história nos faz refletir sobre a delicada relação entre seres humanos e a natureza, e como, mesmo em nossas vidas urbanas modernas, o mundo natural pode romper as barreiras que criamos para nos proteger. O que começou como um simples desconforto nas costas de um motorista se transformou em um dos casos mais notórios de interação entre humanos e animais na história recente, lembrando-nos de que, apesar de nossa dominação tecnológica, ainda somos parte de um ecossistema complexo e interdependente. Foi deixada a bordo de um avião da companhia aérea Southwest Airlines que havia chegado a Seattle vindo de Sacramento, Califórnia. A tripulação da companhia aérea, durante uma inspeção de rotina na aeronave, descobriu que o item havia sido esquecido. Ao abri-lo, ficaram horrorizados ao encontrar o que parecia ser um coração humano em um recipiente preservado. O achado era extremamente incomum e imediatamente desencadeou uma série de investigações para determinar a origem e o destino do órgão. O coração, como foi rapidamente verificado, estava sendo transportado para um procedimento médico. Tratava-se de um órgão que seria utilizado em uma cirurgia de emergência para salvar a vida de um paciente, presumivelmente para ser utilizado em uma operação cardíaca ou transplante. No entanto, o que era mais surpreendente e perturbador era que o órgão havia sido abandonado em um avião comercial, sem acompanhamento adequado, o que levantou sérias questões sobre os protocolos de transporte de órgãos humanos. Uma das primeiras perguntas feitas pelas autoridades e pelo público foi como algo tão vital poderia ser simplesmente esquecido. A Southwest Airlines, em um comunicado oficial, expressou sua consternação e preocupação, explicando que estavam colaborando com as autoridades e as partes envolvidas para esclarecer o ocorrido. Eles também garantiram que medidas seriam tomadas para evitar que incidentes semelhantes acontecessem no futuro. À medida que a investigação avançava, descobriu-se que o coração havia sido retirado de um doador e estava sendo enviado para um laboratório em Seattle, onde seria utilizado para pesquisa médica e possível transplante. Contudo, devido a um erro de comunicação, o órgão foi inadvertidamente deixado no avião durante uma escala, resultando no atraso do transporte e colocando em risco sua viabilidade para uso médico. O caso levantou questões éticas e operacionais significativas. O transporte de órgãos humanos é uma tarefa extremamente sensível que exige protocolos rigorosos para garantir que os órgãos cheguem ao destino de forma segura e dentro do prazo, preservando sua funcionalidade. No entanto, este incidente revelou falhas graves nos processos de manuseio e transporte de órgãos, expondo um sistema que, em certas ocasiões, pode ser falho e perigoso. Especialistas em transplantes e logística médica foram unânimes em condenar a negligência que levou ao abandono do coração. Para os profissionais da área, o incidente foi um lembrete sombrio de como a vida humana pode estar em risco devido a falhas administrativas e lapsos de comunicação. O coração em questão, embora destinado à pesquisa, poderia ter sido usado para salvar uma vida, e o fato de ter sido tratado de forma tão imprudente trouxe à tona a necessidade de uma revisão urgente dos procedimentos. Apesar da gravidade da situação, as autoridades conseguiram recuperar o órgão e transportá-lo para o destino previsto. O coração chegou ao laboratório com atraso, mas em condições ainda utilizáveis para a finalidade de pesquisa. No entanto, o incidente não foi sem consequências. A exposição do caso levou a uma revisão dos protocolos de transporte de órgãos, tanto pela Southwest Airlines quanto pelos órgãos reguladores de saúde, para garantir que falhas tão grotescas não se repetissem.
Este incidente também colocou em destaque as dificuldades enfrentadas pelas indústrias de aviação e saúde ao lidar com o transporte de materiais médicos sensíveis. Em muitos casos, órgãos vitais precisam ser transportados rapidamente e com grande cuidado. No entanto, quando isso é feito por meio de aviões comerciais, surgem desafios logísticos que exigem coordenação impecável entre várias partes, desde as equipes médicas até as companhias aéreas. Qualquer falha nesse sistema pode ter consequências catastróficas. O caso do coração humano na mala de mão também gerou um debate sobre a transparência e a responsabilidade. Muitos questionaram como um órgão tão crítico poderia ser tratado de maneira tão descuidada. A situação expôs lacunas no sistema que devem ser abordadas para garantir que os órgãos doados sejam tratados com o respeito e a diligência que merecem, dado seu papel vital na preservação da vida humana. A mídia rapidamente capturou a história, e o caso se tornou um exemplo das complexidades e perigos inerentes ao sistema de transplante de órgãos. Apesar do final relativamente feliz, com o órgão chegando ao seu destino, o episódio serviu como um alerta para a indústria médica e para a sociedade em geral sobre os riscos de negligência em áreas tão críticas quanto o transporte de órgãos. No final das contas, o coração humano na mala de mão tornou-se um símbolo dos desafios enfrentados por aqueles que trabalham na linha de frente da medicina de transplantes. O incidente ressaltou a necessidade de melhorias urgentes nos protocolos de transporte de órgãos, destacando a importância de garantir que, em um campo onde cada segundo conta, os procedimentos sejam seguidos à risca para salvar vidas e evitar tragédias. O caso também foi um lembrete da fragilidade da vida e de como, em um mundo tão avançado tecnologicamente, ainda podemos falhar nas coisas mais básicas quando a comunicação e o cuidado são negligenciados. Embora o coração tenha sido salvo, a questão permanece, enquanto os outros incidentes como este podem estar acontecendo fora dos olhos do público, e o que pode ser feito para garantir que todos os órgãos doados sejam tratados com a seriedade e o cuidado que merecem. Quando uma remessa foi interceptada por oficiais da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, CBP, no porto de Detroit. A encomenda, que havia sido enviada do Canadá para os Estados Unidos, foi rotineiramente selecionada para inspeção. Ao abrir o pacote, os agentes ficaram surpresos ao encontrar um frasco de vidro contendo o que parecia ser um cérebro humano, imerso em um líquido preservante. O frasco estava etiquetado como um artefato escolar, o que inicialmente levou os agentes a acreditarem que poderia se tratar de um espécime utilizado para fins educacionais ou científicos. No entanto, a rotulagem enigmática e a ausência de documentação adequada levantaram suspeitas. Não havia informações claras sobre a origem do cérebro, o motivo do envio ou o destinatário. A falta de registros, combinada com a natureza mórbida da descoberta, fez com que as autoridades imediatamente iniciassem uma investigação mais aprofundada. A presença de um cérebro humano sendo transportado dessa maneira levantou uma série de questões legais e éticas. Nos Estados Unidos, o transporte e a posse de restos humanos são altamente regulamentados, especialmente quando se trata de órgãos ou partes do corpo que não estão sendo usados para fins médicos autorizados. As autoridades estavam preocupadas com a possibilidade de o cérebro ser parte de um mercado negro de órgãos ou de um tipo de comércio macabro de restos humanos. Ao longo da investigação, ficou claro que o cérebro não havia sido declarado às autoridades como exigido por lei, e não havia qualquer indicação de que a remessa fosse legal. Isso apenas aprofundou o mistério, já que os investigadores não conseguiam determinar se o órgão era parte de uma coleção particular, destinado a alguma pesquisa clandestina, ou se havia sido enviado para algum outro propósito sinistro. O caso gerou um alvoroço na mídia, com muitos especulando sobre o que realmente estava acontecendo. Havia hipóteses que variavam desde um tráfico de órgãos até o envio para rituais ocultistas. A ideia de que um cérebro humano estava sendo transportado através das fronteiras, sem explicação, capturou a imaginação pública e trouxe à tona o lado mais sombrio da curiosidade humana. Os especialistas consultados pelas autoridades sugeriram que o cérebro poderia ter sido roubado de uma instituição médica ou removido de um cadáver de maneira ilegal. Embora os cérebros e outros tecidos humanos sejam utilizados em pesquisas e estudos científicos, eles devem ser devidamente documentados e transportados sob condições estritamente controladas.
A falta de tais medidas no caso deste cérebro levantou o alarme sobre o potencial envolvimento de atividades ilícitas. Apesar das investigações, as autoridades não conseguiram determinar a origem exata do cérebro ou o propósito do seu transporte. O caso acabou por ser arquivado sem resolução completa, o que só aumentou a aura de mistério em torno do episódio. A falta de respostas concretas fez com que o incidente permanecesse como um enigma não resolvido, um dos muitos casos bizarros que acontecem nas fronteiras e que nunca são totalmente explicados. O frasco contendo o cérebro foi apreendido e, posteriormente, enviado para análise por especialistas forenses, na esperança de obter mais informações. No entanto, devido à falta de documentação e à ausência de características únicas que pudessem identificar o órgão ou sua origem, o mistério permaneceu sem solução. Nenhuma pessoa ou organização reivindicou o envio, e nenhuma denúncia foi feita sobre um cérebro desaparecido, o que adicionou mais uma camada de estranheza ao caso. Esse incidente não apenas levantou questões sobre o comércio e o transporte de restos humanos, mas também sobre as práticas das pessoas envolvidas na coleta de itens macabros. Nos círculos de colecionadores de curiosidades mórbidas, partes do corpo humano, como cérebros, são consideradas itens raros e de alto valor. Embora existam regras rígidas sobre como esses itens podem ser obtidos e vendidos, o caso em Michigan destacou o fato de que existem lacunas na aplicação da lei, que podem ser exploradas por aqueles que desejam adquirir tais artefatos de maneira ilegal. O episódio do cérebro em um frasco de vidro continua a ser um exemplo perturbador do que pode estar acontecendo nas sombras do comércio internacional. Ele expôs a facilidade com que itens mórbidos podem ser enviados de um país para outro, e como o desejo de possuir o macabro pode levar a ações ilegais e antiéticas. Embora a verdade por trás desse incidente específico possa nunca ser conhecida, ele serve como um lembrete da necessidade de vigilância contínua na aplicação das leis que regem o tratamento de restos humanos. Além disso, o caso também trouxe à tona as questões éticas em torno do colecionismo de partes humanas. Em um mundo onde o bizarro e o macabro podem ser transformados em objetos de fascínio, é crucial refletir sobre o impacto que isso tem no respeito pela dignidade humana. Enquanto alguns podem ver esses itens como curiosidades, eles são, em última análise, partes de pessoas que viveram, morreram e merecem ser tratadas com dignidade. A história do cérebro no frasco é uma janela para um submundo pouco conhecido, onde a ciência, a curiosidade e o macabro se encontram de maneiras inesperadas e perturbadoras. Ela nos lembra que, por trás de cada objeto bizarro ou história estranha, há uma realidade sombria que muitas vezes preferimos ignorar, mas que, no final das contas, reflete aspectos profundos da condição humana e das fronteiras éticas que estamos dispostos a cruzar.